Graça e paz, queridas irmãs, sejam muito bem-vindas a esse vídeo. Aqui nós somos mulheres cristãs, plenas, completas em Deus, assentadas à mesa do banquete, aonde há fartura de alimento espiritual. O alimento espiritual, minhas irmãs, olha aqui, olha, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que tem todos os ensinamentos necessários, tem todos os nutrientes para nos fazer fortes e vigorosas. Mulheres que caminham a segunda milha, mulheres que estão prontas e aptas para estar na torre de vigia sem vacilar. Aqui, olha, contém todos os nutrientes necessários para mulheres como eu e você. E agora, irmã Simone, eu quero ouvir que negócio é esse de como anotar na Bíblia. É o tema do nosso vídeo, né, minhas irmãs? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. O meu esboço para esse vídeo é esse o caderno que eu reservei. Inclusive, eu fiz um tour pelos meus cadernos aqui de anotações. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você dar uma olhada nele assim que acabar esse vídeo. E eu falei lá sobre essas anotações que tem aqui. Então, eu anotei aqui. O vídeo de hoje é sobre como anotar na Bíblia. Como eu, Simone, anoto na minha Bíblia. Eu quero passar para você. Por quê? Porque muitas vezes nós pegamos a palavra do Senhor e lemos para lá, lemos para cá, e no momento em que estamos lendo, temos insights ou temos perguntas para fazer ao texto, para fazer a palavra. Temos perguntas para fazer àquele personagem. E aí a gente fala, e depois eu vou perguntar. Sendo que essa cachola aqui, ela é uma cachola já cheia. Então, o que vai acontecer? Vamos esquecer. Vamos deixar passar e aquela dúvida que nós tínhamos, ela também vai passar e nós continuaremos com aquela dúvida. Então, as anotações, elas são de suma importância para o nosso aprendizado. Então, anotar na Bíblia é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui, na minha Bíblia, eu vou usar essa Bíblia aqui, olha, essa Plenitude, que ela é uma Bíblia que eu anotei muito pouco nela. Eu comecei a escrever, a rabiscar ela tem pouco tempo, porque como eu acho uma Bíblia muito bonita, olha isso, viu, minhas irmãs, isso é terrível. Eu não queria rabiscar a Bíblia, mas eu consegui vencer esse pensamento, estou começando a rabiscar ela também. Agora, já essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Genebra, ela é toda, até marquei aqui, olha, para as irmãs verem, ela é toda anotada, toda grifada, com perguntas para o texto, com respostas para o texto, e você vai ver que faz toda a diferença. Na hora de você preparar um estudo, na hora de preparar aquela palavra, aquele beijinho na flor, aquela palavra de saudação que você vai já levar aqui dentro anotada para uma consagração, para um culto, para uma festividade, caso você receba a oportunidade. E também, na hora de você preparar esboços e estudos, essas anotações, elas vão ser muito importantes na hora também do devocional. Quando você pega uma Bíblia já toda anotada, é diferente. Você vai ver que naquele momento Deus falou com você de um jeito e você anotou, grifou, perguntou. E hoje Deus já está falando com você de uma outra maneira, completamente diferente. E aí você vai conseguir avaliar, vai conseguir cruzar essas informações e ver os tempos de Deus, ver o que Deus faz, como Deus age. E muitas das vezes você pode ter um conhecimento hoje e daqui a um ano, quando você pegar essa Bíblia e ver aquele grifo, aquela pergunta, aquela anotação, você já vai ter feito outros cursos, participado de seminários e já vai ter também um outro entendimento, vai ter mais conhecimento da palavra. Aí você vai cruzar essas informações e vai ver o quanto você também cresceu naquilo. Mas para crescer,
tem que começar hoje, independente se você acha que sabe pouco ou acha que sabe muito. O negócio, minha irmã, é anotar. E vamos lá. Sem mais delongas, Simone, vem me mostrar como você faz para anotar na sua Bíblia, como você rabisca essas Bíblias. Mas primeiro ponto a ser considerado é que eu quero confessar para vocês que eu sempre fui dessas que gosta disso aqui, olha, de cor, de canetas. Eu sempre gostei, desde a minha época de escola, olha, eu sempre gostei de canetas, de régua para fazer tudo bonitinho. Eu sempre gostei de organização. E eu acho que as cores, os grifos, as anotações, enumerar, colocar símbolos do lado, faz toda a diferença na hora que você vai fazer uma consulta naquele livro, naquele caderno, ou aqui no nosso caso hoje, na Bíblia. Então, por essa razão, eu sempre escrevi na Bíblia. Acho muito importante mesmo. Eu passei por uma fase, minhas irmãs, idade das trevas, parecia, que eu comprei essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Plenitude. Eu já tive uma outra dessa de capa vinho, essa capa aqui de couro, bem bacana. Deixa eu dizer, ela por dentro tem um design lindo, ela tem umas gravurazinhas bem singelas, olha que lindo. Quando ela vem dando os tópicos de explicação, olha aqui, as gravuras bem bonitas. E eu não queria escrever na Bíblia de forma nenhuma. E aí a Bíblia está aqui sem nada escrito, sem nenhum grifo. Venci essa fase, graças a Deus, e agora eu já comecei a escrever nela. E eu separei uma outra Bíblia, que é a Bíblia que eu mais uso, minhas irmãs, é a Bíblia de Estudos de Genebra. Olha que essa Bíblia tá assim, desse jeito. Eu, inclusive, quero comprar outra dela, mas ela é rica, porque ela tem muitas anotações. Olha só, eu marquei aqui algumas que têm a ver com os tópicos que eu faço para anotação e vou passar com vocês aqui para vocês poderem ver como funciona as minhas anotações. Primeiro ponto, eu quero dizer para as irmãs que a anotação ajuda muito para saltar aos olhos aquele texto. Significa que se você grifou aquele texto, ele tem um significado. Aí você vai dar esse significado escrevendo, colocando ao lado ou acima, ou numa parte branca da Bíblia, o que aquele texto significa. Este é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Como, por exemplo, eu gosto muito de marcar na Bíblia palavras que falam sobre perseverança, sobre romper em fé, sobre força. Como aquela passagem de Abigail, que Abigail tomou a frente da batalha da família e dos negócios e foi lá e falou com Davi e salvou toda a sua família e ainda deixou o seu futuro garantido como esposa do rei assim que ficou viúva. Então eu gosto de marcar passagens como essa porque eu gosto de romper, eu gosto de perseverar, eu gosto de avançar. Então este é um ponto. Aí você também pode fazer a sua marcação de textos como os que você mais gosta e você marca. Uma outra forma que eu gosto é tipo essa aqui, olha. Eu marquei aqui e coloquei, tá vendo? Eu marquei essa passagem, envolvi o tema desse parágrafo e coloquei aqui ao lado o que eu vou fazer com esse parágrafo. Aqui, por exemplo, é conteúdo. E o nome do conteúdo é Deus cuida. Então eu vou desenvolver aqui este conteúdo. É óbvio, minhas irmãs, que não fica só escrito aqui. Quando eu vou produzir um conteúdo, eu marquei aqui que eu vou desenvolver um conteúdo, mas eu trouxe para um caderno. Vou mostrar este caderno, porque é o que está nas minhas mãos. Eu trago para um caderno e faço as devidas anotações e prossigo. Mas aqui na Bíblia eu faço essa marcação. Olha, uma outra marcação que eu faço é essa aqui, de enumerar. Tá vendo? Eu coloquei aqui, eu grifei de azul e coloquei o número 2 do lado e envolvi. Aí eu vou fazer a relação dele aqui, a correlação dele aqui. Coloquei o 2 aqui e escrevi o que significa esse grifo do número 2. Vou grifar aqui, botar o número 2 e depois procurar o número 2 na página, porque aquela explicação está ligada
aquele texto que tem o número 2 envolvido do lado. Isso é bem legal. Eu não uso só. Aqui está o número 2 porque em vermelho acima tem o número 1 e tem a explicação do número 1 mais abaixo. Então eu uso 1, aí vou e dou a explicação. Uso 2, vou e dou a explicação. Uso o número 3, vou e dou a explicação. Essa também é uma forma de você fazer grifos na sua Bíblia para você saber o que significa. Então, o que eu faço? Aqui o número 2, eu posso escrever ali o sinônimo de uma palavra, eu posso escrever o insight, aquilo que Deus falou aqui na minha cachola e colocar aqui, entendeu, minhas irmãs? Aquilo que Deus falou na hora comigo, que bardeu no meu coração. Eu grifo, dou o número 1, vou lá em cima, ponho o número 1 e escrevo o que Deus falou comigo. Ou dou o sinônimo da palavra, ou a explicação daquele termo, ou a explicação daquele versículo também serve. Então, as anotações, os grifos na Bíblia são de suma importância. Eu gosto de anotar por conta disso. Marquei uma outra aqui, olha, que também é com números. Olha, aqui tem o número 1 e o número 2. Aí eu procuro aonde está o número 1 e aonde está o número 2 e vou lá em cima e já sei o que significa, o que aquilo disse para mim naquele momento. Então, eu já aqui, por exemplo, no número 1, eu coloquei o Senhor gosta de ouvir de nós, ou seja, algo que eu tive um insight aqui na hora e que ficou aqui, não serviu para eu fazer nenhum conteúdo e nem para dar aula, nem tampouco para eu pregar. Mas significa que quando eu bater o olho aqui, vai saltar aos meus olhos e quem sabe numa consulta, né? Porque os grifos também têm um outro propósito aqui. Você pode colocar aí como um outro propósito, é de consultas futuras. Por exemplo, daqui a um ano eu vou lá e consulto isso que eu coloquei aqui e eu vou ver o que o Senhor falou comigo e pode servir como base para um outro estudo, como o tópico de uma pregação ou como inclusive o tema de uma pregação. Então é bem importante. Essa também é uma forma muito legal de fazer, é a que eu mais faço, é enumerar. Grifo e coloco o número 1, vou lá em cima e ponho o número 1, que significa o resultado, o insight, ou de repente até o tema para uma pregação. É o que eu faço. Fica bem legal. Olha aqui, gente, isso é bem importante. Olha aqui, minhas irmãs. Eu coloquei aqui o grifo que eu dei aqui no Salmo 23. Porque o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu vim aqui e coloquei a explicação: o Senhor não me faltará. É o Senhor que não vai me faltar, não são as coisas materiais que não vão me faltar, porque Ele é o meu pastor. É Ele que não vai me faltar. Porque se o Senhor me faltar, os bens materiais de nada significam. Olha que legal, olha que insight bacana, olha que coisa muito bacana aqui isso. Isso aqui foi uma aula que eu tive e o professor falou e eu, gente, nunca tinha parado, nunca tinha estudado isso. Porque a gente não sabe tudo e nem nasce sabendo. Viu, minhas irmãs? Então, as anotações, elas são muito importantes. Então, olha só para nós recapitularmos, primeira tática que eu uso é a da enumeração. Grifar, botar um número, envolver e colocar numa parte lisa da Bíblia o que aquilo significa, o insight ou a explicação do versículo, ou eu também coloco um sinônimo para aquele versículo. Isso é bem legal. Um outro ponto é para consulta futura. Um outro ponto muito importante, eu vou falar com vocês agora, que é, e também já falei com vocês um ponto importante, que é sobre aquilo que você tem como preferência em estudo na Bíblia, como no meu caso, de pessoas que rompem em fé, de perseverança e de força. E eu dei o exemplo lá de Abigail. Eu também marquei Joel, que é uma passagem fortíssima, que eu gosto muito e tem tudo a ver com romper e com força e com perseverança. Então, tem coisas desse tipo, tá, minhas irmãs? Então, anota aí, porque é muito importante. Minhas irmãs, vocês fazem anotação na Bíblia? Vocês fazem algum tipo de grifo? Tem alguma técnica específica? Quero que você comente aqui embaixo. Diz para mim como você faz para grifar, para marcar, para anotar
a sua Bíblia. Se você usa cor, se você não usa, se usa lápis, se não usa, se usa canetinhas ou se usa só aquelas bastão, né, para poder não passar, já comenta aqui embaixo. Aqui, olha, aqui eu coloquei o número 1 e eu dei a explicação do que aquilo significa, viu, minhas irmãs? Coloquei o número 1 e expliquei. Assim que eu pegar essa Bíblia para poder fazer minha leitura, o que vai acontecer é que meus olhos vão saltar aqui. Por exemplo, eu marquei aqui em Daniel, no capítulo 6, no versículo 18, sobre a angústia que tira o sono. Isso é muito importante. E aí eu botei do lado. Por que que eu marquei? Eu coloquei ensino, usar para um tópico de esboço. Usar para um tópico de esboço sobre angústia. Olha que legal. Bem bacana. Para você que dá aula, para você que prega, que tem oportunidade nas igrejas, que tem oportunidade em festividade nas igrejas, é muito importante você ter anotações, tá, minhas irmãs? Façam as anotações. Isso vai contribuir demais para o seu aprendizado, porque o Senhor vai falar com você naquele momento e você vai ali tomar nota para o seu aprendizado, para você poder gravar alguns detalhes. Um outro detalhe que eu faço, que eu grifo e escrevo ao lado o que significa, uma outra versão, tipo, eu estou aqui na Almeida Revista e Ampliada, que é a Genebra. Aí vamos supor que eu pegue a NVI, ou uma linguagem de texto atual, que é maravilhosa. Aí eu vou comparar os versículos. Eu posso comparar e ver quais são os termos que traz mais clareza para o texto. Eu vou lá e coloco do lado. Eu comparo as versões e anoto ao lado para eu ter insights, ter clareza, ter direcionamento, ampliar a minha visão acerca daquele texto, para aquele texto falar mais comigo, me ensinar mais, porque é isso que a gente quer, né, minhas irmãs? Senão seria um livro como um outro qualquer. E, na verdade, esse aqui é um livro para poder nós aplicarmos na nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Então, anote na sua Bíblia. Aqui, olha, eu fiz uma anotação super importante do insight que eu tive, do que eu achei do povo de Deus, do povo que estava cativo, né? Apesar de tudo que o Senhor já estava fazendo, o que eles continuam no pecado. Então, eu coloquei aqui o meu parecer sobre o povo. E isso pode servir para mim em um momento futuro de estudo ou de um tópico para um esboço da palavra de Deus. Aqui também, olha, eu coloquei uma coisa que eu gosto muito, é sobre trazer a responsabilidade para mim. Então, eu marco isso na Bíblia, tá? Eu marco também na Bíblia isso. E aqui, olha, eu marquei e coloquei admitir e reconhecer. Então, é importante, porque quando eu bater o olho nesse texto, que está com grifo, eu vou ver o que esse grifo. Olha, aqui, tá vendo? Que tá o número 2 e aqui em cima vem a explicação do número 2. Só que abaixo tem um sinal de mais, o que significa que, quando eu ponho o sinal de mais, que esse texto é importante. Ele é top, ele é muito bom. Então, isso faz toda a diferença quando eu bato o olho. Eu bati o olho e vi o sinal de mais, logo abaixo o número 2, eu já vou lá para ver o que significa aquilo. E o sinal de mais é um sinal de despertar. E às vezes quando eu boto 2 mais é porque é top, top dos tops. Então eu vou ali. E o que é isso para mim? É quando fala de perseverança, de romper em fé, de palavras de força, palavras de trazer a responsabilidade, de admitir o meu erro, de reconhecer o que eu estou fazendo. Então, isso é o que fala para mim. Mas qual é para você a palavra que mais te chama?
como no meu caso, que é romper em fé, perseverança e também admissão e reconhecimento de erros, de falhas, do que eu preciso fazer. Existe, para mim é isso. E para você, o que você mais gosta na Bíblia? Qual as passagens que mais te chamam? O que você mais gosta de trabalhar nos seus conteúdos, na sua Bíblia, no seu devocional, nas suas anotações, nas vezes que você vai dar palavras de saudação na igreja? O que você mais gosta? Então você vai dar grifo nisso. E use cor, viu, minhas irmãs? Usa cor, usa caneta. Usa caneta, olha aqui, várias canetas. Você usa caneta. E quando você passar para o caderno, usa caneta de novo. Esse aqui, como é bem importante. Isso aqui é ensino, tá, minhas irmãs? História da igreja. Então, eu marquei para eu poder aprender. Aqui, olha, eu também fiz um grifo de 1 e 2 e é exatamente isso, minhas irmãs. Olha, aqui eu dei explicações sobre as vacas de Bazã, então, o que significava. Aqui, olha, eu coloquei a palavra da virada do ano de 2022 para 2023, porque eu achei muito boa, então eu marquei aqui e coloquei o que significava. Aqui, olha, eu dei as explicações do Evangelho de Marcos. Assim que eu abrir o Evangelho, eu já vou saber o que significa. Irmãs, essas são algumas técnicas que eu uso para grifar, para anotar na Bíblia. A que eu mais uso é essa que eu falei para vocês, de colocar números, grifar o texto, colocar os números correspondentes e dar explicação, ou dar significado do termo, ou dar sinônimo, ou trazer ali também uma outra versão que vai dar mais clareza. Essa de grifar e enumerar é uma técnica já aqui bem batida, porque eu uso e uso muito. Isso faz toda a diferença. A outra é fazer marcações de textos que falam muito comigo, trazer sentido para a minha vida dentro da Bíblia. A Bíblia precisa falar comigo, precisa falar contigo, senão vai ser um livro como um outro livro qualquer. Estamos ao término de mais um vídeo aqui e eu quero agradecer a você por ter ficado até o final. E também espero que você tenha tido as suas expectativas atendidas. Sabe quando você viu lá a chamada desse vídeo, recebeu a notificação que eu havia publicado um vídeo, criou-se uma expectativa, uma certa ansiedade, né, sobre o assunto. Espero que o que eu passei para você aqui tenha atendido a essas expectativas, inclusive tenha contribuído com você e trazido respostas para as suas indagações. Eu quero agradecer a você e pedir, se você ainda não é inscrita no canal, eu vou te bater. Você vem e já se inscreve no canal, viu, minha irmã? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, compartilha lá no TikTok, no Kawaii. Coloca no status do WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Envia para os seus grupos, envia para o grupo da Escola Bíblica, lá da sua turma, porque eu sei que você é aluna da Escola Bíblica, viu, minha irmã? Coloca lá no clube de leitura, compartilha, porque eu tenho certeza que tem irmãs que têm muitas dúvidas acerca das anotações na Bíblia. E eu quero muito pedir as orações. Eu careço das orações das santas, das mulheres separadas, das mulheres que dobram os seus joelhos todos os dias para falar com o Senhor. Orem pela minha vida, orem pelo meu ministério. Graça e paz.